O Apocalipse de Baruque, parte 2. Meus irmãos, o livro do Apocalipse de Baruque é um livro que nos acrescenta ainda mais conhecimento a respeito da criação do Altíssimo. Esse livro nos instrui a permanecermos nos caminhos de Deus, através da obediência da fé em Cristo Jesus, nosso Rei e Salvador. Neste estudo, farei a exposição sobre a perda da salvação e sobre o mundo vindouro que é abordado em Baruque. Esse livro já faz o seu combate contra o calvinismo e a reforma evangélica. E esse é um dos motivos pelo qual o livro não é aceito pela reforma evangélica, pois o livro fala a respeito da salvação pelas obras, conforme diz no capítulo 50 de Baruque, onde diz o seguinte: coisas maravilhosas, porém, serão desveladas oportunamente àqueles que forem salvos por suas obras, aqueles para os quais a lei era esperança, o entendimento seu anseio, a fé sua sabedoria. Veja que o Senhor está falando a respeito de salvação pelas obras. Tanto os da antiga aliança como os da nova aliança, os que forem salvos, serão salvos por causa do sacrifício de Cristo. Contudo, eles tiveram que fazer o que lhes era mandado nos mandamentos, e assim eles manifestaram a sua fé pelas obras, e deste modo que foi explicado, eles foram salvos. Veja que o que compete a Deus fazer, ele faz, mas o que compete aos homens realizarem, os homens têm que realizar. A graça de Deus tem dois lados: o lado da misericórdia de Deus e o lado do poder de escolha do homem. O homem tem que escolher a vida, que é obedecer ao Senhor. E isso é para ser salvo, pois a fé sem obras é uma fé morta. Caso contrário, esse homem escolherá a morte, que é a desobediência ao Senhor, e não será salvo. E isso está de acordo com o que Paulo falou na carta aos Romanos, onde ele diz o seguinte a respeito da salvação pelas obras: os simples ouvidores da lei de Deus não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E ainda Paulo, ele vai dizer o seguinte: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Observem o estudo, meus irmãos, que será abordado agora, e aceita a palavra fiel em seus corações, pois isso lhe ajudará a prosseguir no conhecimento 7 vezes mais a respeito da criação de Deus. Em Baruque, no capítulo 43, versos 1 ao 5, vai dizer o seguinte: eu, Baruque, saí daquele lugar e fui para junto do meu povo. Chamei então meu filho, bem como meu bom amigo Gedalja, e outros 7 dos mais velhos dentre o povo, e falei para eles o seguinte: eu irei para junto dos meus pais, segundo a lei de toda a carne. Não vos afasteis dos caminhos da lei. Observem ela, e exortem o povo que ainda restou a não abandonar os mandamentos do Todo-Poderoso. Vejam que o nosso Criador é imparcial na sua justiça, a qual nós respeitamos. Vejam o que aconteceu a Sião e o que atingiu Jerusalém. A sentença do Todo-Poderoso deve ser claramente anunciada, e reconhecidos devem ser os seus caminhos, que, embora inescrutáveis, são santos. Permaneçam pacientemente no seu temor. Não esqueçam nunca a sua lei, pois os tempos haverão de mudar e conduzir à salvação. Verão a consolação de Sião. O que aconteceu no presente dia não é nada, mas o que virá no futuro será algo portentoso, pois tudo o que é corruptível passará, e o mesmo caminho segue tudo o que é mortal. Por isso, desapareça da memória o tempo atual, e não se pense nunca mais no tempo presente, contaminado de pecado. Quem agora corre, corre em vão, e quem vive em felicidade, logo cairá e será humilhado. O que há de vir será algo ardentemente desejado. Estamos preparando agora o que virá depois. O tempo que há de vir não passará. Eis que virá o período em que há de permanecer para sempre. O mundo novo, que não permitirá a perdição dos bem-aventurados que o alcançarão.
Aquele período não terá compaixão pelos que se condenarem às penas, mas não permitirá que pereçam os que nele viverem. Haverão de herdar o referido tempo, cuja promessa lhes foi assegurada, aqueles que assimilarem a riqueza da sabedoria, que guardarem o tesouro do entendimento, que não se afastarem da graça e que sempre seguiram a verdade da lei. Sim, a esses será dado o mundo vindouro, enquanto que aos numerosos outros será reservada uma morada no fogo. No livro do Apocalipse de Baruque, o profeta, após ter tido a visão da floresta, da videira, da fonte e do cedro, que eu abordei aqui no canal, meus irmãos. Inclusive, essa é a parte 1 do livro do Apocalipse de Baruque. Se você não viu, veja. Veja que após Baruque ter tido aquela visão, ele vai falar com seu amigo, com seu filho e com 7 anciões. Baruque fala a respeito da sua morte. Ele diz que irá para junto de seus pais, segundo a lei de toda a carne. Veja que o profeta Baruque sabia que iria morrer, e ele morreu. Contudo, o testemunho dele permanece vivo e está registrado para nós. Veja que em Baruque, no capítulo 23, o Senhor diz que Baruque seria mantido como testemunha até o dia do retorno de Cristo, como testemunha da ação do Altíssimo sobre os habitantes da terra. Mas isso não quer dizer que Baruque ficaria vivo até o dia da volta de Cristo, mas quer dizer que a profecia de Baruque se mantém viva como testemunha da ação do Senhor para os habitantes da terra. O profeta, ele exorta. Ele diz que é para o povo ser exortado a não abandonar os mandamentos de Deus, o Todo-Poderoso. O profeta fala sobre a destruição que veio para Sião. Contudo, ele diz que o que aconteceu com Sião naquele tempo não é nada em comparação com o que virá no futuro. E por este motivo, Baruque afirma que devemos ter o nosso foco nas coisas da palavra de Deus e não nas coisas transitórias, que é o tempo atual. E após isso, o profeta começa a falar sobre o mundo vindouro, mencionado pelo escritor de Hebreus na carta aos Hebreus. E esse mundo vindouro, meus irmãos, é o 7º milênio do reinado de Cristo que há de vir. Só irá herdar esse mundo aqueles que andarem de acordo com a riqueza da sabedoria de Deus, que guardarem o entendimento da palavra do Senhor, os quais não se afastaram da graça de Deus e que sempre seguiram a lei do Altíssimo. Repare que Baruque está falando com o povo da antiga aliança. Saiba que por estas palavras do profeta Baruque, ele nos mostra que existe a possibilidade da pessoa se afastar da graça de Deus e da lei do Senhor na antiga aliança. E se isso acontecia na antiga aliança, isso também ocorre no tempo da nova aliança. Porque conforme diz em Hebreus 10, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: porque, meus irmãos, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Meus irmãos, entenda que se aquele que, no tempo dos profetas, abandonava a antiga aliança, sofreu castigos, de quanto mais severo vocês julgam que será o castigo para aquele que abandona a graça e a lei da nova aliança em Jesus Cristo. Veja que mais severo será o castigo para aquele que abandona a graça de Deus e a lei da nova aliança. E isso mostra o risco da perca da salvação para os que têm fé em Jesus Cristo. Baruque diz que se nós nos mantivermos na fé em Cristo, guardando a lei da nova aliança, porque a fé sem obras é uma fé morta,
iremos receber o mundo vindouro. Contudo, se nós abandonarmos a fé em Cristo, iremos para a morada de fogo, que é o lago de fogo. Portanto, devemos manter a perseverança no caminho da lei da nova aliança em Jesus Cristo, através das boas obras, para nós entrarmos no mundo vindouro, irmãos. Pois estamos debaixo da graça de Deus, cuja aliança é com base de superiores promessas e traz castigo mais severo para os que a abandonam. E por esta razão temos que rejeitar todo o ensino maldito e enganoso que se manifesta contra a boa palavra de Deus, porque os ensinamentos de engano da reforma evangélica faz com que os homens tenham pensamentos de morte e de maldade, porquanto para eles as boas obras não salvarão os homens. E isso é manifestado em obras de pecado, pois se eles pensam que não são salvos por obras, não há necessidade de praticar as obras boas. E ainda há pastores desviados da boa palavra, os quais falam que devemos praticar as boas obras não para sermos salvos, mas como salvos, devemos praticar as boas obras como forma de agradecimento ao Senhor. Mas esse argumento, meus irmãos, é filosofia inútil, em razão de que não estamos salvos por completo ainda, e por isso existe a possibilidade de perdermos essa tão grande salvação. Repare que Paulo, em Romanos no capítulo 8, quando ele fala a respeito da luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, ele vai dizer o seguinte: na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso quer dizer, meus irmãos, que estamos esperando a salvação. E para reforçar isso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz que a salvação está preparada para se revelar no último tempo. Essa salvação que há de ser revelada é a imortalidade que será dada através de Cristo para os que servem ao Senhor, e para atingirmos essa salvação, temos que viver guardando os mandamentos de Deus, pois por meio das boas obras é que a vida eterna será dada para os que amam a Deus. Porém, aqueles que abandonam essa fé santa por meio das suas obras malignas receberão a condenação ao lago de fogo, conforme diz as Escrituras. Meus irmãos, essa foi a parte 2 sobre o estudo do livro de Baruque. Se você não viu a parte 1, sugiro que você veja, pois acrescenta mais entendimento para você na palavra de Deus. E é isso, meus irmãos. Vai ter mais partes, se Deus permitir, a respeito desse livro. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.